aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Quem que é o príncipe deste mundo? A Bíblia chega a dizer que ele é o Deus desse século. Sabe por que a Bíblia chama de Deus desse século? Porque o meu e o seu Deus é de século em século. Não há um século que não houve Deus. O Senhor é a eternidade passada, a eternidade futura. Ele é Deus. Mas só que nesse século levantou um Deusinho aí, que é o príncipe deste mundo, que não tem nada com Jesus. Não há sociedade entre eles. Então dizer que Satanás, fazer uma analogia que Satanás participou da redenção do homem, irmão, é uma loucura. É uma falta de temor de Deus e de entender o que a palavra do Senhor realmente fala. Tá? E a teoria da prosperidade comete esse erro, comete essa falha. A terceira falha, ou doutrina que eles pregam, é a negação do sofrimento. Então o que eles falam? Os crentes não precisam mais sofrer. Todo o sofrimento já foi levado na cruz do Calvário, e o diabo deve ser responsabilizado por toda e qualquer situação de desconforto entre os crentes. Aqui há uma clara influência da ciência cristã, que também não admite o sofrimento. A Bíblia diz que o cristão não deve temer o sofrimento e tampouco negá-lo. Dizer que não existe sofrimento é negá-lo, e não aceitar é rebeldia. O que nós precisamos fazer, sabe o que é? É discernir o momento que estamos atravessando. Discernir. Porque nós sabemos, né, pastor, que Satanás ele é astuto. Eu lembro de qual ocasião para nos oprimir. Então, quando a obra é uma obra satânica, uma obra demoníaca, nós podemos nos levantar com o apoio, com a força de Deus, que é perdê-la. Mas quando não entendemos, irmão, a ação do que está acontecendo, o melhor que fazemos é sujeitar-nos às mãos de Deus. É acreditar que Ele tem o final melhor para nós. Se eu não tenho discernimento do que está acontecendo, eu preciso me sujeitar à soberania divina. É o que a teologia da prosperidade não aceita. Cristão sofrer, cristão ficar desempregado, cristão ter uma enfermidade, de maneira nenhuma, isso já foi levado para o Calvário. Então é como se ele pegasse meia verdade e pregasse uma verdade absoluta. É uma coisa interessante. Jesus também levou o pecado sobre o seu corpo no madeiro. A quem é que ele pega? João disse: filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se porventura alguém pecar, calma, temos do Pai um advogado, Jesus Cristo. Então presta atenção, que no plano original de Deus realmente não tem doença, realmente não tem desemprego, não tem enfermidade, não tem essas coisas. No plano original de Deus, mas nós estamos vivendo aqui na terra, sujeito a passar por essas circunstâncias. Não a viver nessas circunstâncias, mas a passar por essas circunstâncias. O cristão pode sim ficar desempregado, o cristão pode sim ficar enfermo, o cristão pode sim ter um problema, o cristão até pode tropeçar, ainda que não é vontade de Deus. Mas para tudo isso tem em Deus uma solução. Nós devemos nos sujeitar debaixo da sua soberania e não achar que pecado não existe, doença não existe, que o mal não existe, e aí não aceitar. Como o cristão na verdade está passando por essa circunstância, olha, tem alguma coisa errada. Não tem nada errado. Então esse ensinamento da teologia da prosperidade é que nos coloca em xeque. Não ouvir de outras aulas, vamos entender isso. Jó, quem era Jó? A Bíblia dá testemunho de Jó, Deus dá testemunho de Jó. Se fosse olhar por esse lado, não era para nós sofrer, não era para nós passar por que passou. Satanás se levantou contra Jó simplesmente porque Jó era temente, reto e desviado do mal.
Não era para Jó ter passado nada, irmão. Era para Deus ter protegido Jó em todo sentido. Mesmo assim, Jó passou por toda aquela situação. Mas o interessante é que Jó passou pelas situações. Então, Deus não deu uma vida de miséria para o seu servo, mas muitas vezes temos passado pelos vales, pelos desertos, para entendermos a boa e perfeita e soberana vontade de Deus para nossas vidas. Tá? Então, quais são as consequências da teologia da prosperidade? Uma vez que as suas doutrinas, os seus ensinamentos são antagônicos aos que a Bíblia nos apresenta, porque o seu ensinamento torna o homem divino, coloca essa casa como coautor da salvação, nega o sofrimento em qualquer grau e espécie. Quais são as consequências dessa teologia da prosperidade? Primeiro, o profissionalismo ministerial e a espiritualidade mercantil. É a primeira consequência. Depois, o narcisismo e o hedonismo. Vamos explicar o que é isso para vocês, calma aí. E o terceiro é o modismo e a perda de ideais. São esses três perigos ou são as três consequências que a teologia da prosperidade traz para a igreja. Vamos entender o primeiro aí: profissionalismo, ministerial e espiritualidade mercantil. A primeira consequência que a teologia da prosperidade causa pode ser vista nos cultos das igrejas. O ministério que anteriormente era vocacional tornou-se, em alguns círculos, algo meramente profissional. Os pastores passaram a ser vistos como executivos bem-sucedidos. O pastor agora é visto como um profissional liberal e não ministro de Deus. Segundo a teologia da prosperidade, ele não mais pastoreia, mas gerencia a sua igreja. A igreja passa a ter a mesma dinâmica e administração de uma grande empresa. A fé tornou-se um bem de consumo e os adoradores foram alçados a consumidores. Já existem denominações que contratam institutos de pesquisas para verificar se abrir uma igreja em determinado bairro é viável. Pode ser que não, pode ser que não seja muito lucrativo. Abrir uma igreja no Cantagalo não vai custear a construção dessa igreja lá. Será que vai ter retorno? Entendendo como funciona? O perigo dessa teologia. Os pastores passam a ser vistos como executivos bem-sucedidos. Estou falando nada contra, o pastor tem o seu salário. Mas a pessoa não pastoreia, mas porque foi vocacionado a pastorear. E pastor que agora é lucrativo. Vai vende o sal, vai vende o óleo, vai vende a água, vai vende a ruda, vai vende o alho, vai vende um pedaço da cruz de Cristo, um pedaço do Espírito da cruz de Cristo, a toalha. É só você crer. A fé virou QI, A fé tornou-se um bem de consumo e os adoradores foram alçados a consumidores. Que você precisa? É só você comprar. Leva aqui um olhinho de Israel por R$50 e você passa na sua ferida e o Jeová que sara vai sarar. Enquanto isso, os pastores estão dando dinheiro de cápio, que é uma colocativa, irmão. Esse é o primeiro perigo. O interessante é que a igreja viu isso acontecer, pastor, e ficou assim, não tomou atitude. Não, porque o pastor não começou a ensinar. Os pastores começaram a comercializar, a mostrar que a pessoa podia ter, podia fazer. Interessante é que quem só enriquece é eles. Porque Deus não tem responsabilidade com aquilo que Ele não fala. Vamos. Eu quero que você vá até o final comigo nesse projeto. Você também não sair aqui, eu não vou mais dar dízimo. Não, vamos até o final. Se
7, terça-feira, e eu quero que você vá até o final para você entender o que é que Deus tem para mim e para você como cristão. Essa postura é boa demais. É boa demais. Então nós temos que entender que o perigo que essa teologia da prosperidade tem trazido para a igreja, os cristãos não vêm mais para adorar ao Senhor, vêm em busca de algum benefício, vem em busca de uma cura, vem em busca de uma porta de emprego, vem em busca de uma mensagem passageiro ego, mas não vem na verdade em busca do relacionamento com o Senhor. Como o nosso morreu aqui bem aproveitado, não vem mais em busca de conhecer a Deus e a Jesus Cristo como uma vida eterna. Porque vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus a quem enviou. E a igreja tem deixado de aprender, de conhecer a Deus e a Jesus para ficar mendigando. Para ficar guerreando com Deus e querendo que Ele só supra a necessidade no âmbito material. Paulo diz que se nós esperamos em Jesus só nesta vida, somos os mais miseráveis de toda a criatura. Por quê? Porque Deus tem algo melhor reservado para a sua igreja. Deus tem algo melhor para você. Então essa teologia da prosperidade da mesma igreja hoje, irmão, é por isso que o Cristiano Rafael prega contra mesmo. Você ligar a televisão lá e assistir o Cristiano Rafael, você vê que bate tudo em cima. Contra essa teologia, porque na verdade isso não tem entrado. Tenta aplicar isso na África. Eu abri um link no YouTube para assistir. Eu vi uns vídeos dos pregadores que estavam pregando lá na África. Isso não funciona na África. Agora o Evangelho de Jesus funciona aqui no Brasil, funciona na África. Aonde ele for pregado, o Evangelho funciona. O que não funciona é essa teologia da prosperidade que nós vemos pregando esse dia. Alguma meia dúzia alcança alguma coisa, e aí a mídia cai em cima, faz aqui parecer uma grande coisa, e aí o povo vai atrás, como ovelha levada ao matador. O que é narcisismo e hedonismo? O narcisista é aquele que só pensa em si mesmo e nunca em outro. A teologia da prosperidade tem gerado milhões de crentes narcisistas. Eles estão morrendo e matando uns aos outros. Bom, se prosperidade é ter os bens aqui na terra, então não se mede esforço para adquirir, porque eu tenho que mostrar que eu sou abençoado por Deus. E aí nessa corrida desenfreada atrás de um bem-estar físico, atrás da riqueza, atrás do dinheiro, o apóstolo Paulo fala que muitos têm se desviado por muita dor. Então, na verdade, o crente torna-se narcisista, ou seja, ele não se preocupa com o outro, ele não se preocupa com a necessidade do outro, não se preocupa com o que o outro está. É ele que tem que estar bem, é ele que quer tudo para si, e assim ele morre e cai matando. Já o hedonista é aquele que vive em função dos prazeres. A palavra hedonista vem de Edom. Quem não lembra de Edom, né? Edom, irmão de Jacó, é Esaú. Só olhar a história de Esaú, já vê que ele vivia dos prazeres. Aí a gente troca a eternidade com Deus por um momento de prazer aqui na terra. Troca o que é eterno por aquilo que é passageiro. Esaú trocou o direito de primogenitura por um prato de comida. Tem que ir trocando o eterno por o que é passageiro aqui na terra. O carro, por casa. Esaú nos vê, que me adianta ser primogênito se eu morrer? Que diferença fazer primogênito morto? Desacreditou de que Deus poderia sustentá-lo. Desacreditou do poder de Deus, da soberania de Deus. Com isso, abriu mão do eterno
passageiro. E a teologia da prosperidade faz isso. Faz o crente viver no prazer imediato. Ele quer o aqui e o agora. Não importa como. Faz, irmão, o impossível até o possível para tentar alcançar, para poder mostrar que está de bem com Deus. Quando na verdade está distante do que o Senhor tem reservado para si. E o modismo e a perda de ideais. O 3 diz assim, ó: de vez em quando aparece uma nova onda no meio dos crentes. São modismos teológicos para todos os gostos. Antes era cair no espírito, a unção do riso e assim sucessivamente. Atualmente a lista está bem maior. Outra consequência terrível da teologia da prosperidade é a perda dos ideais cristãos. Ao criar essa mentalidade de mercado e transformar os crentes em consumidores, a teologia da prosperidade acabou esvaziando os ideais do reino de Deus para buscar o perfeito estado eterno. Se é possível possuí-lo agora, para que se preocupar com o que é eterno, com o reino do céu, olha a eternidade, se eu posso gozar agora? A escatologia bíblica é trocada por uma teologia puramente utilitarista. Então veja só os males dessa falsa prosperidade. Nós vemos isso claramente nas nossas igrejas. E pessoas fazendo de tudo para alcançar sucesso, para alcançar bem-estar, para alcançar posição social, para alcançar tantas coisas aqui na terra. E se afastando cada vez mais da simplicidade que há em Cristo Jesus. Vou deixar uma pergunta. E a pergunta é: o que é então ser próspero? É a pergunta que vai ficar para nós responder nas outras aulas. O que é de fato prosperidade? Porque essa prosperidade que nós vemos aqui, essa teologia da prosperidade que vemos aqui, ela emprestou algumas coisas da Bíblia, claro, pegou alguns versículos bíblicos, com certeza. Eu costumo dizer que a Bíblia, irmão, ela não contém, tá? Ela é a palavra de Deus. Alguns dizem que ela contém a palavra, mas ela não contém. Para mim ela é a palavra de Deus. Só que a Bíblia, o livro Bíblia, é a mãe das heresias. Porque se não vê nenhuma heresia tendo por base qualquer outro livro que não seja a Bíblia. Eles pegam o versículo isolado, pegam o texto fora do seu contexto, que nós lemos aqui, o Salmo 86, verso 2, e aí diz, ó, cachorro era cachorro, gato era gato, e Deus gerou deuses. Então vocês são deuses. Pode terminar, porque se ele terminou, vai acontecer. Irmão, Deus culpado. Vamos lá. Pega o texto, já diz a interpretação que um texto fora do contexto é um pretexto. Então, precisamos analisar a Bíblia como um todo, entender o plano de Deus como um todo. Com tudo isso que nós vimos aqui hoje, que parece ser prosperidade, não é a verdadeira prosperidade. Então, o que é ser próspero? A Bíblia fala da prosperidade, mas os excessos criados por uma teologia que fomenta o materialismo é antibíblico. Devemos nos resguardar dos absurdos criados pela teologia da prosperidade no que concerne a doutrina cristã. Nenhum crente, a fim de prosperar, necessita aderir a fórmulas inventadas pelos pregadores da prosperidade. A verdadeira prosperidade vem como resultado de um correto relacionamento com Deus, que é fruto de um coração obediente. O que é então a prosperidade? Está falando como que ela vem, né? A verdadeira prosperidade vem como resultado de um correto relacionamento com Deus, que é fruto de um coração obediente. Tá? Então ser próspero, nessa aí terminando aí,
Eles conseguem destruir tudo aí. Vamos profetizar o nosso melhor. Não. Eu costumo dizer, quando eu estou pregando, e já temos feito também pregar, nós estamos aí com os trabalhos de campanha de evangelismo, cura e libertação, e realmente o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor abre portas, o Senhor faz maravilha, mas nós não podemos perder de vista a sua soberania. Nós precisamos profetizar sim, determinarmos a palavra do Senhor, mas entendermos que é dele que vem a resposta da boca. Em vez de você abrir a boca e falar besteira, é melhor você abrir a boca e falar o que é correto. Em vez de você abrir a boca e falar, eu não vou conseguir, eu não vou para frente, eu não vou para trás, em vez de sair falando essas coisas, é melhor você falar o que a coisa diz a seu respeito, que você não precisa temer, que Deus é contigo, que a vitória é certa. É melhor você confessar isso, mas nunca perder de vista que é a soberania de Deus que determina quando algo acontece ou deve acontecer. Vamos encerrar, que é uma coisa interessante. Jesus ele começou seu ministério com quase 30 anos de idade. Foi batizado, quase 30 anos de idade, começou seu ministério. Com 33 anos e meio aproximadamente ele foi crucificado. Então, 3 anos e 6 meses, Jesus passou pelaquela porta formosa várias vezes. Várias vezes. E nem por isso aquele coxo foi curado. Será que Jesus queria para ele? Por 3 anos e meio, Jesus passou pelaquela porta formosa, ensinou no templo, ensinou nas praças, ensinou na beira do rio, e quando ele passava pelaquela porta, com certeza, ele via aquele coxo pedindo esmola. Ele podia assim, já que eu sou Deus, ele podia falar, não, ele era Deus do carne, já que eu sou Deus, vou resolver esse irmão, vem cá, manda ele, vem cá. Olha a soberania divina. Jesus, com 3 anos e meio, passou para aquele coxo e lavou o purificativo lá. Depois que ele encheu a igreja de poder, aí era tempo, porque aqueles sinal ia trazer glória ao teu nome, ia confirmar a igreja como a sua organização viva, o seu organismo vivo. Aquele sinal ia tornar conhecido que aqueles homens seguiam Jesus e que tinham compromisso com Jesus. Então, cadê seu Pedro e João para o templo? Perto da hora da oração, e aí o coxo, eu acredito que, como por muita vezes aconteceu, eu acredito, pastor, que a gente até quando eu vi umas morrinhas com o coxo, porque a gente tinha o tesoureiro, que juntava ofertas ali, e aquela oferta realmente ele distribuía também, não ficava com ele. Jesus não só ficava com fogo para si, como alguns pregadores fazem, né? Jesus tinha um tesoureiro, não era só para contar dinheiro para si, não. Era para ajudar mesmo com a sociedade. Então imagina quanta vezes Jesus pega aí, irmão, vai ver a pessoa aí. Estou fazendo uma analogia aqui, eu disse, eu só estou permitindo eu pensar na situação. Mas naquele dia, naquela hora, a soberania divina tinha marcado. Era para aquele momento. Aí Pedro e João desceram para o templo e o coxo falou: dá mais bola. Pedro olha para João, João olha para Pedro, Pedro olha para o e diz: olha rapaz, nós não temos ouro e não temos prata. Irmão, pelo amor de Deus, não pense para ser crente que quer ser pobre, maré. Não é isso que ele está dizendo também. Eu não estou pensando, já que a prosperidade é coisa de Deus, então tem que ser pobre. Não é isso não. Naquele momento, naquele instante, Pedro e João não tinham nada. E aí eles olham: não temos nada aqui. Mas o que nós temos. Em nome de Jesus de Nazareno, levantemos. Aquele homem levantou, foi auxiliado por Pedro, o seu dele foi direitado, ele entrou para ir no templo, glorificando, exaltando ao Senhor. E aí Pedro pregou o primeiro sermão dele naquele tempo: olha, é no poder do Espírito Santo que esse homem, é no nome de Jesus, que esse paralítico, esse corpo está andando agora. E Jesus tornou-se conhecido. A soberania de Deus marcou aqui. Quer uma coisa interessante também? Paulo escreve para Timóteo: seguinte, Timóteo, eu sei que você está com as enfermidades aí, então dá um pouquinho de vinho, pelas suas constantes enfermidades. Corre, ei!
Será que o poder de Deus ficou pequeno? Passou o tempo e Deus ficou fraco? Soberania divina. Soberania divina. Uma certa feita, a gente foi junto com uma mulher, e Jesus disse: que desperdício, porque não vendeu, deu para nós dinheiro, nós distribuímos os pobres. Na verdade, ele estava dando dinheiro. Aí Jesus disse: ei, eu estou sendo crucificado e estou indo embora. Os pobres. Até parece que ele terminou, né, pastor? Ele podia ter falado: vai acabar o dia, não podia ter falado assim. Ele tem falado: os pobres vão acabar o dia. Mas ele não falou que o pobre ia acabar o dia, irmão. Ele disse: pobre, sempre vocês terão. Não, a verdade é que nem todo mundo é rico, não. Se sujeita debaixo da mão de Deus e aceita. E tenha um relacionamento correto com Deus, em obediência aos seus preceitos, porque aí você vai ser próspero de verdade. Porque prosperidade não é vista só na área financeira e material. Irmão, tem N coisas, vamos descobrir nesse curso o que é ser próspero. Então hoje eu paro aqui dizendo: o que nós vemos também nos púlpitos da nossa igreja não é a verdadeira pregação da verdadeira prosperidade. Devemos tomar cuidado para que não sejamos levados por mais esse motivo, por mais esse vento, e perdemos o essencial, que é a presença preciosa, maravilhosa do Senhor Jesus. Pastor, Deus abençoe em nome de Jesus.